Olá! O tema da nossa aula de hoje é aprendizagem e dificuldades. Longe de possuir uma única definição, a aprendizagem pode ser conceituada de várias formas. Vejamos uma delas. A aprendizagem é o modo como os seres humanos adquirem novos conhecimentos, desenvolvem competências e mudam o seu comportamento. É por meio dela que o homem se apropria dos conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade. Como vimos, a aprendizagem é um processo natural de todo ser humano. Portanto, não é privilégio da escola. Nós aprendemos desde o momento em que nascemos. É a partir da aprendizagem que nós operamos sobre as coisas, sobre as relações com as pessoas e nos transformamos ao mesmo tempo que transformamos a nossa sociedade. Vamos entender um pouquinho melhor o que queremos dizer com aprendizagem? Mas então, o que nos leva a aprender? De quais fatores depende a nossa aprendizagem? Essa não é uma questão simples de ser respondida, uma vez que a aprendizagem é um processo multideterminado que depende de fatores tanto internos como externos ao indivíduo. Do ponto de vista interno, a aprendizagem depende da maneira como o organismo absorve, organiza e apreende todas as informações que vêm do meio. Esse processo é determinado pela maturação neurológica, pelas características hereditárias que o indivíduo traz. Podemos citar como exemplo dessa característica neurológica a criança pequena, que ainda não tem condições de aprender a ler e a escrever. Por que será que ele não consegue ler e escrever? Porque dentro dessa característica da maturação do seu sistema nervoso, ele ainda não lhe é possibilitado as condições de decodificar todas as diferenças entre os sons e as letras e relacioná-las. Do ponto de vista externo, nós podemos considerar que a aprendizagem depende de fatores socioeconômicos, sociais e culturais. Dentro desse conjunto de fatores externos, nós podemos citar, por exemplo, o ambiente familiar e a própria escola como um ambiente educacional que vai promover a aprendizagem desse aluno. O que a escola tem a ver com esse processo de aprendizagem? Podemos dizer que o modo como a escola se estrutura, se organiza, suas metodologias, a maneira como ela ensina e o que ela valoriza na aprendizagem, o modo como ela percebe a aprendizagem desse aluno, também é um fator importante no processo de aprendizagem. Vamos ver agora as dimensões do processo de aprendizagem. Podemos pensar o processo de aprendizagem a partir de 3 dimensões. A dimensão biológica, a dimensão sociocultural e a dimensão psicológica. Numa dimensão biológica, a aprendizagem depende de um aparato orgânico, ou seja, de uma estrutura neurológica, de características hereditárias, de processos que são internos e orgânicos do indivíduo. Dentro dessa dimensão, nós podemos levar em consideração, por exemplo, o processo de amadurecimento do sistema nervoso central. A aprendizagem, por exemplo, de se alimentar para uma criança é um processo em construção que vai depender tanto de como ela abstrai ou possui experiência com talheres e com o ato de comer, mas também vai depender do seu processo de maturação, ou seja, da sua capacidade de poder manusear aquele instrumento chamado colher, levá-lo até a boca, e isso decorre de uma construção que depende de como o seu organismo vai lidar com essas experiências do meio. Numa dimensão sociocultural, podemos dizer que a aprendizagem depende dos recursos disponíveis dentro de um determinado contexto social e familiar. Nessa perspectiva, podemos entender que crianças que têm um maior acesso aos conhecimentos produzidos dentro da sua cultura, aos objetos produzidos pela sua cultura, necessariamente são crianças mais estimuladas na sua aprendizagem. A aprendizagem depende, assim, da intervenção do outro sobre nós. Nós aprendemos a partir dos recursos que nós dispomos dentro do nosso espaço, do compartilhamento de ideias, daquilo que podemos produzir, criar e abstrair dentro do contexto em que nós estamos inseridos.
Numa dimensão psicológica, podemos dizer que a aprendizagem corresponde ao modo peculiar e como cada indivíduo abstrai e organiza suas experiências. Nessa dimensão, localiza-se as experiências pelas quais a criança passou, o modo como ela consolidou a sua personalidade, que pode influenciar de maneira negativa ou positiva na sua aprendizagem. Podemos usar como exemplo aquela criança muito insegura ou uma criança extremamente ansiosa, que pode, diante dessas características, apresentar uma dificuldade em realizar aquelas atividades que são colocadas pela escola, né? E ter aí um comprometimento da sua aprendizagem. A dimensão psicológica é uma dimensão que está diretamente relacionada às duas anteriores. Portanto, muitas vezes uma criança apresenta uma dificuldade de aprendizagem que tem uma influência neurológica e, dependendo do modo como a família ou a escola ou dos recursos disponíveis dentro da sua sociedade para lidar com esse problema, possuem para lidar com essa problemática, essa criança pode apresentar, então, como decorrência, uma dificuldade em aprender, se tornando insegura, se tornando, muitas vezes, desmotivada para a educação escolar e, muitas vezes, até resistindo à escola. No que se refere à aprendizagem escolar, é comum nós observarmos nos meios educacionais os educadores estabelecerem uma relação direta entre aprendizagem e inteligência. Assim, é comum ouvirmos de educadores, por exemplo, que crianças que aprendem menos ou apresentam alguma dificuldade possuem uma inteligência menor, ao passo que crianças que possuem uma facilidade em compreender os conteúdos passados pela escola são crianças mais inteligentes. Mas de que forma, então, a aprendizagem se atrela à inteligência? Vamos ouvir o que nos diz Piaget. Todo ser humano nasce com uma capacidade inerente de aprender. Podemos dizer, então, que para Piaget, inteligência é um processo em construção e a maneira como cada um aprende vai depender do momento do desenvolvimento desta inteligência. Um bebê não tem uma menor inteligência do que uma pessoa adulta. Ele possui apenas uma maneira diferente de organizar as suas experiências, porque ele ainda está num processo de desenvolvimento. A inteligência é um processo dinâmico que envolve a interação de 4 fatores: maturação e hereditariedade, a experiência ativa, a interação social e a equilibração. Vejamos cada um deles. A maturação e a hereditariedade é um aspecto fundamental do desenvolvimento da inteligência, uma vez que a inteligência vai depender, como já vimos, do processo de maturação neurológica, da mesma maneira que herdamos algumas predisposições a doenças, nós também herdamos determinadas características que vão definir a maneira como nós vamos nos relacionar com essas experiências. É óbvio que esse fator, sendo visto isoladamente, ele não significa muito do ponto de vista da inteligência. Porém, Piaget ressalta a importância de considerarmos o papel da maturação no processo de organização das experiências pela criança. Experiência ativa. Para Piaget, a experiência da criança com o meio que a cerca é fundamental para a construção da inteligência e para o seu desenvolvimento cognitivo e afetivo. É a partir da relação com os objetos e com o mundo que a cerca que a criança vai perceber as relações entre as coisas, vai perceber as diferenças, comparar, classificar. São processos fundamentais para que ela possa se desenvolver como pessoa e atingir um nível, por exemplo, de uma inteligência mais abstrata que a inteligência da pessoa adulta, que não necessita mais tanto das experiências concretas como a criança pequena necessita, por exemplo. Interação social. A interação social corresponde ao intercâmbio de ideias entre a criança e o mundo que a cerca. É a partir da interação, por exemplo, que a criança consegue aprender conceitos e significados de referenciais não muito concretos para ela. Nós podemos exemplificar isso, por exemplo, no conceito de árvore. Uma criança
aprende o que é árvore, percebe a utilização da árvore, as suas características, os frutos da árvore, mas ela, por exemplo, não aprenderia o conceito de honestidade não fosse pela interação social. A aquisição da linguagem também é um processo fundamental que só se realiza a partir das interações entre as pessoas. E para Piaget, a linguagem é um processo fundamental no alavanco da inteligência, de uma inteligência mais concreta, mais prática, para uma inteligência mais simbólica e mais abstrata. Equilibração. A equilibração é o processo pelo qual todo ser humano se adapta à realidade. De acordo com Piaget, sempre que nós nos deparamos com algum dado novo, alguma informação diferente, ocorre o que ele chama de um desequilíbrio cognitivo. O desequilíbrio cognitivo é aquele incômodo, uma motivação interna para que o indivíduo continue aprendendo. Portanto, sem equilibração não há aprendizagem. O processo de equilibração é um processo complexo que envolve uma organização cognitiva bastante complexa. É a partir dele que nós nos reportamos às experiências anteriores, tentamos aprender as novas experiências e transformar essa integração de informações a uma nova experiência, ou seja, transformá-la numa aprendizagem. Podemos dizer, então, que a inteligência para Piaget é um processo dinâmico em constante construção. A inteligência caminha de uma inteligência mais concreta, onde a criança necessita de experiências mais concretas, para uma inteligência mais abstrata, que a permite pensar a partir de ideias, de hipóteses, de deduções. A aprendizagem, assim, vai depender do momento da construção da inteligência em que a criança se encontra. Dessa forma, o aprender e o não aprender se torna bastante relativo quando pensamos que essa construção é individual. Nenhuma criança aprende igual a outra. Vamos ver agora como Gardner, autor da teoria das inteligências múltiplas, define inteligência. A capacidade para resolver problemas ou elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitários. Dessa forma, para Gardner, nós podemos operar sobre o mundo de maneira criativa, nos servindo de competências, habilidades e talentos diferenciados. Dessa forma, a nossa maneira de aprender também vai estar atrelada ao modo como nos relacionamos com o mundo, as nossas habilidades, as nossas competências, os nossos talentos, que são mais desenvolvidos em algumas áreas do que em outras áreas. Para Gardner, a inteligência pode ser traduzida a partir de 8 formas de expressão desses talentos, competências e habilidades. Vamos conhecer agora as 8 inteligências apontadas por Gardner. Inteligência corporal sinestésica. Esta inteligência se caracteriza por uma habilidade do indivíduo no uso do corpo, na relação do corpo com o seu ambiente. Normalmente são pessoas que apresentam um conhecimento corporal muito evidenciado, conseguem compreender, perceber os limites dos seus movimentos, integrar de forma harmoniosa os seus movimentos e usar o corpo para se expressar e para se comunicar. É a inteligência das artes cênicas, do atletismo, e pode ser observada desde cedo naquelas crianças que se apresentam com grande desenvoltura em relação ao corpo, ou com uma coordenação motora fina, aguçada e sensíveis a todos os movimentos do corpo. A manifestação da inteligência linguística se dá na habilidade que determinadas pessoas possuem, evidenciada, de perceber os sons linguísticos, relacionar, diferenciar esses sons, usar as palavras de uma maneira criativa. É a inteligência característica dos grandes poetas, dos grandes oradores, escritores, dos professores. Crianças que apresentam essa habilidade em evidência, desde cedo, se comunicam com bastante desenvoltura e são bastante criativas, contando histórias, apreciam a leitura e a escrita.
Inteligência lógico-matemática é aquela inteligência que se configura por uma habilidade que algumas pessoas possuem de perceber padrões, sequências, raciocinar sobre causas, pensar em termos lógicos, funcionar de maneira criativa na resolução de problemas, fazer várias relações ao mesmo tempo. Normalmente, pessoas que apresentam esse tipo de inteligência são os cientistas, os matemáticos. Crianças que apresentam essa habilidade evidenciada são crianças que possuem uma facilidade em contar, em operar com números ou operar com a resolução de problemas. Inteligência espacial. A inteligência espacial se configura por uma habilidade de perceber as relações visoespaciais, ou seja, algumas pessoas possuem uma acuidade maior em perceber detalhes dentro de um ambiente ou no plano simbólico da sua imaginação, pensar um ambiente, construir um ambiente. É uma inteligência muito característica dos grandes arquitetos, dos designers, dos engenheiros. É possível nós observarmos essa habilidade em crianças que possuem grande facilidade e criatividade em trabalhar com maquetes, com quebra-cabeças, em perceber as sutis diferenças entre os objetos que compõem um espaço. Inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é uma sensibilidade maior na percepção dos humores, dos temperamentos, das características de personalidade das pessoas. Aqueles que possuem uma evidenciada inteligência interpessoal têm uma capacidade de empatia destacada. São pessoas que conseguem se colocar mais facilmente no lugar do outro e, muitas vezes, por isso, ocupam um papel de liderança dentro do seu grupo. As crianças que têm essa habilidade da inteligência interpessoal são crianças normalmente mais sensíveis aos sentimentos e aos apelos das outras crianças e possuem quase que sempre um papel de destaque dentro do seu grupo. Inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal refere-se a uma habilidade da pessoa perceber a si mesma, perceber os seus estados afetivos, as suas motivações, ou seja, ela está vinculada ao autoconhecimento. Inteligência musical. A inteligência musical se configura por uma sensibilidade para os sons. Uma sensibilidade para esses sons acrescida de uma habilidade, de uma criatividade na combinação de sons, de uma sensibilidade para perceber a emoção dentro das músicas. É aquela pessoa que tem uma facilidade em compreender essa musicalidade. É uma inteligência característica dos grandes músicos. Criança com uma inteligência musical apurada são crianças que gostam de cantar, apreciam compor novas canções e têm uma facilidade de ritmo bastante destacada. Inteligência naturalista. Essa foi a oitava inteligência definida, identificada por Gardner. A inteligência naturalista diz respeito a uma sensibilidade maior que algumas pessoas possuem em relação aos fenômenos da natureza. São pessoas que apreciam comparar, identificar, ter uma relação direta com os elementos da natureza e têm um grau de consciência ecológica bastante destacado. O gosto por plantas, por animais, o interesse pelo ecossistema é uma das características da criança que apresenta essa inteligência de maneira mais evidenciada. Para Gardner, todos nós possuímos todos esses talentos. O que ocorre é que quando nascemos, nós temos esses talentos como se fossem janelas. Cabe ao meio sociocultural contribuir para que essas janelas se abram e que nós possamos funcionar de maneira mais plena em relação à aprendizagem. Fica então como função da escola levar em consideração essas diferenças, essas características de cada criança para adequar melhor o processo de ensino-aprendizagem. Agora que já entendemos um pouco sobre a aprendizagem, vamos identificar então o que seriam as dificuldades de aprendizagem. Os fatores que levam às dificuldades de aprendizagem são multideterminados.
Do mesmo modo que a aprendizagem vai depender de fatores internos e externos ao aluno, as dificuldades também podem resultar da combinação desses fatores. Desse modo, dificilmente nós conseguiríamos interpretar, diagnosticar uma dificuldade de aprendizagem sem considerar a complexidade de fatores que podem estar influenciando para que um aluno fracasse no seu desempenho escolar. São vários os fatores que influenciam para que esse aluno não tenha o sucesso dentro de uma escola. Primeiramente, isso permeia totalmente pela família. Então, nós temos uma desestruturação que ela é social. Isso reflete no desempenho do aluno dentro de sala de aula. Isso é muito visível no dia a dia, principalmente se trabalhando com adolescentes. Outro fator é a preparação do professor para estar dentro de sala de aula. Hoje, as instituições de ensino não prezam a parte da licenciatura. Na realidade, nós temos o conflito entre escola e aluno, porque a escola é uma instituição onde nada se pode. Nós temos que viver e conviver com regras. Esses alunos não aprendem mais as regras. E é claro que isso vai refletir no sucesso acadêmico dele, tanto na instituição do ensino fundamental, instituição do ensino médio e na instituição terceiro grau. E sem contar que o Estado, hoje, o governo, ele não desempenha o seu papel 100% na questão de formação continuada do professor. O professor, ele não ganha cursos, ele não ganha recursos para ele poder fazer a implementação dentro de sala de aula. Como vimos, os fatores que levam à dificuldade de aprendizagem podem ser de inúmeras ordens. Vamos conhecer um pouco mais sobre as dificuldades de aprendizagem e as suas múltiplas relações a partir do caso de Henrique. Henrique é um menino de 9 anos matriculado no 2º ano do ciclo fundamental 1. Henrique foi diagnosticado como tendo um problema denominado afasia. Afasia é um problema de linguagem de fator neurológico que faz com que Henrique tenha dificuldade em compreender algumas palavras e de expressá-las, repercutindo assim na sua aprendizagem escolar. Vamos ver um pouco mais desse caso? Antes de entrar na escola, o problema neurológico de Henrique era desconhecido pela família. Embora percebessem que havia algo errado com ele, sendo considerado esquecido, lento, seus pais não tinham recursos para buscar apoio profissional. E como a dificuldade de Henrique repercute na escola? Conversei com a mãe do Henrique hoje sobre as dificuldades dele em sala de aula. Disse a ela para levá-lo para fazer um exame neurológico, tá? Certo. E o que ela disse? Ela disse que estão aguardando uma vaga para consulta com o neurologista pelo SUS. Ai, ela comentou comigo. Faz uns 6 meses que ela entrou com um pedido para essa vaga. Agora, ela disse também que ele não está mais querendo fazer as lições nem vir para a escola. Às vezes inventa que está com dor de cabeça, às vezes reclama da escola e de alguns colegas que caçoam dele. Me diz uma coisa, você tem corrigido o Henrique na frente dos outros? Às vezes eu corrijo, sim. Sinceramente, eu não tô tendo muita paciência com ele. Nós temos que trabalhar isso então. Olha, a autoestima dele está ficando abalada. Talvez até seja por isso que ele não esteja mais querendo fazer as lições e esteja tão desestimulado. Eu trato todo mundo de maneira igual. Eu não tenho como dar exclusividade para ele. E além disso, às vezes eu acho que ele não tá querendo aprender. Ele não presta atenção na aula, não tem como reclamar depois de que tem dificuldade. Mas enquanto a fonoaudióloga, a mãe dele tem levado ele lá? Ela disse que ele não está fazendo acompanhamento na fono porque fica do outro lado da cidade. Aí, além de não poder sair do trabalho, ela não tem dinheiro para condução. Ai, difícil isso, né? Diante do que vimos, será que as dificuldades de aprendizagem de Henrique são provocadas por fatores neurológicos tão somente? Ou trata-se de um processo mais complexo envolvendo outros aspectos? Se o problema de aprendizagem fosse identificado e tratado precocemente, será que suas dificuldades poderiam ser minimizadas? E se a escola procurasse melhor ajustar-se às necessidades de Henrique, teria ele uma história de sucesso? A situação socioeconômica dos pais e a atuação da professora interferiu na aprendizagem de Henrique? Se ele tivesse tido outra forma de apoio, teria sua autoestima tão rebaixada? São questões que nos levam a refletir a respeito do papel da escola no que tange às dificuldades de aprendizagem dos nossos alunos. Ou seja,
As dificuldades de aprendizagem de Henrique poderiam sim ter sido minimizadas pela escola, poderiam sim ter sido minimizadas se ele tivesse tido uma assistência de saúde, condições de acesso aos recursos para que ele pudesse ter o tratamento do qual ele necessita. Teria sim sido minimizada se houvesse um apoio à família e um apoio também à escola. Portanto, a história de Henrique só nos confirma a ideia de que é impossível pensarmos um problema de aprendizagem de uma maneira isolada e parcial. A aprendizagem é a meta máxima da escola. Quando ela não acontece, ocorre uma certa frustração por parte dos educadores, até mesmo porque eles não possuem instrumentos, não são totalmente instrumentalizados para perceber os indicadores de que o aluno pode vir apresentar um problema para aprender. Com isso, vamos então conhecer alguns indicadores dos problemas de aprendizagem. Problemas de atenção. A atenção é um aspecto fundamental à aprendizagem, principalmente na escola, que trabalha com a construção de conhecimentos que exigem da criança um nível maior de atenção e concentração. Sem atenção, não há memória e sem memória não há aprendizagem. Normalmente, crianças que apresentam um problema de atenção são consideradas distraídas, relapsas, esquecidas. Uma maneira do professor perceber a ocorrência de um problema de aprendizagem é observar paulatinamente de que modo que se configura a atenção da criança às atividades propostas na sala de aula. Problemas perceptivos. A percepção também é um processo fundamental à aprendizagem. A maneira como nós percebemos o mundo que nos cerca passa por uma construção. Os bebês, por exemplo, não percebem todos os detalhes dos estímulos que os cercam. Gradativamente, ele vai diferenciando a fisionomia da mãe de outras fisionomias, da mesma maneira que uma criança de 1 ano e meio ainda não percebe todas as diferenças entre os sons da língua, portanto, ela não expressa ainda de maneira eficaz todas as palavras. Desse modo, devemos entender que como a criança está se desenvolvendo, essa atenção vai estar atrelada a um processo de maturação. Quando a dificuldade de diferenciação dos estímulos auditivos, visuais, permanece numa criança que já deveria ter desenvolvido, podemos aí dizer que acontece um problema perceptivo. Problemas emocionais. Os problemas emocionais se referem ao modo particular como cada criança reage às pressões do meio escolar. Algumas crianças são mais ansiosas, outras são mais inseguras, outras são mais autônomas no seu processo de aprendizagem. Então, o professor deve ficar sempre atento a essas reações, ao modo como a criança reage àquela situação da escola, que é sempre uma situação de cobrança, é sempre uma situação de avaliação. Crianças que não reagem muito bem a essas situações podem apresentar, como decorrência disso, uma dificuldade de aprendizagem. O contrário também é verdadeiro. Dependendo das dificuldades que a criança possui na ação pedagógica ligada à sua aprendizagem, isso também pode desencadear dificuldades, problemas emocionais. Problemas de memória. A memória é uma condição fundamental à aprendizagem. Sem memória, não há aprendizagem. É a partir da memória que nós recuperamos as nossas aprendizagens anteriores, evocamos as nossas experiências, relacionamos com as nossas experiências atuais. Nós podemos dizer que não existe um único tipo de memória. A memória, ela se reside em todas as nossas experiências cognitivas. Então, ao me deparar com uma situação de aprendizagem, eu vou estar, então, evocando memórias auditivas, memórias visuais, memórias motoras. Portanto, é importante que o professor fique atento se a questão da memória não se refere tão somente porque a aprendizagem foi uma aprendizagem extremamente mecânica, o que usou um único canal de memorização. Por exemplo, uma via somente visual. Nós memorizamos e aprendemos melhor quando vários canais de memória são utilizados ao mesmo tempo. Problemas psicolinguísticos. A linguagem é o meio pelo qual nós
Incorporamos as informações no cérebro, integramos essas informações e expressamos o nosso conhecimento e a nossa aprendizagem. Quando há um problema na recepção da linguagem, na compreensão da linguagem, seja ela oral, visual, auditiva, ou quando nós temos um problema em expressar a nossa compreensão da linguagem, dizemos que aí reside um problema psicolinguístico. Crianças que apresentam problemas psicolinguísticos possuem dificuldade, por exemplo, em compreender as regras gramaticais e não possuem, geralmente, um vocabulário o suficientemente articulado para a sua idade. Problemas psicomotores. Os problemas psicomotores referem-se ao modo como ocorre a relação entre o pensamento e o movimento. Crianças que apresentam dificuldades psicomotoras, normalmente podem se apresentar com um movimento muito rígido ou com uma falta de equilíbrio, um andar desajeitado. Talvez não consigam executar de maneira legível a grafia, ou seja, são crianças que precisariam estar sendo observadas e trabalhadas no campo da consciência dos seus movimentos e do corpo, para que isso não repercuta negativamente sobre a sua aprendizagem. Mais do que um conjunto de sintomas e características que levam a criança a não aprender, a dificuldade de aprendizagem deve ser caracterizada como sinal de alerta a todos os educadores que se preocupam efetivamente em fazer com que a aprendizagem chegue ao aluno. Que isso, então, sirva como reflexão na medida em que, ainda que não possamos resolver todas as questões vinculadas às dificuldades da criança, podemos minimamente contribuir para que a sua aprendizagem ocorra de uma maneira mais prazerosa e de que ela atinja, por vias diferenciadas, aquilo que a escola se propõe desenvolver nela. Vamos conhecer agora as dicas de estudo da aula de hoje. A dica de estudo de hoje é o filme A Maçã, da diretora Samira Makhmalbaf, distribuidora Imovision. O filme retrata a história verídica de duas irmãs gêmeas que por 11 anos ficaram confinadas dentro de casa com uma precariedade enorme de estímulos. Elas não tiveram basicamente nenhum contato com o meio sociocultural e o filme nos leva a refletir um pouco a respeito de como a ausência dessa participação na vida social e cultural repercutiu sobre o desenvolvimento e da aprendizagem e da inteligência dessas meninas.